a capacidade de aprender. Então, o negócio é o seguinte, nos ofícios que eu faço todos, que seja como empresário, que seja como homem de televisão, como realizador, como apresentador, e na minha vida no cotidiano, eu coloco muito à frente justamente a curiosidade. E essa curiosidade me leva justamente a aprender. E me leva a aprender e utiliza essa ferramenta que nós temos justamente nesse sentido também, observar e aprender. Aprender para justamente poder desenvolver, que seja as minhas reportagens, que seja as minhas ideias para desenvolver meus empreendimentos novos, porque ao longo desses 20 e poucos anos, né, eu vou periodicamente lançando negócios novos e que são justamente baseados nesse apoio que eu tenho dessa ferramenta chamada curiosidade. A gente está com um pouco mais de 14 milhões de desempregados no país e a gastronomia tem entrado aí como solução, como válvula de escape de muitas pessoas. Como é que você enxerga essas pessoas hoje que estão empreendendo com seus cupcakes, seus brigadeiros, suas comidinhas caseiras? Sim, bom, você funilou na gastronomia, mas efetivamente a gente tem 14 milhões de desempregados, né? E a gente está percebendo de uma forma clara, né, que esses últimos anos, por escassez de emprego, há uma explosão de empreendedores e empreendedor nas camadas mais populares brasileiras. Então, parte dele efetivamente se encontra naquilo que mexe com eles no dia a dia, no cotidiano, que é a culinária. Além disso, a culinária, de fato, a gastronomia está em voga, né? Em voga, quer dizer, está na moda, está na crista da onda, então nada mais natural que as pessoas se expressam por essa via. Agora, o empreendedorismo, em todas as camadas, ela existe muito além da gastronomia. E justamente nessa nova onda de empreendedor, né? Então vamos chamar de empreendedor caseiros, né? De uma certa forma, né? Se eu posso me expressar assim, aí depois adquire experiência e vira empreendedor com experiência, mas inicialmente eles são caseiros. Turismo. A gente sabe, quem mora no país, até muita gente de fora, enxerga o potencial turístico do Brasil. O que você acha que ainda falta para o brasileiro investir mais em turismo aqui, viajar, visitar nossas praias, nossas cidades históricas, como aqui em Minas Gerais? Como é que você enxerga isso? Enxerga isso, eu acho que é um problema. No Brasil, eu acho que o turismo é um problema. O Brasil não conseguiu ainda se encontrar com uma dos maiores aportes de dinheiro que esse país poderia ter em função da riqueza que ele tem. Esse problema é não justamente entender como que se faz turismo e limitando o seu turismo a um turismo de massa. Então, um turismo de massa que não vai fazer crescer o país, que não vai fazer crescer esse universo do turismo. Então eu acho que o Brasil tem que se encontrar, tem que tomar decisões como os peruanos pegaram, por exemplo, como os argentinos pegaram, por exemplo, e o Brasil ainda está se descobrindo, talvez, ou está descobrindo o que é o turismo, mas ainda está muito precário. É um problemão. De fato, é um problema, porque o turismo de massa é um turismo destruidor. E quando hoje a gente entende de turismo, a gente não fala em destruição, a gente fala justamente em preservação. Então a gente eu acho que o Brasil tem que fazer esse dever de casa, começar por introspeção, começar realmente a pensar o que ele é, o que ele tem e o que ele pode ser. E realmente iniciar um movimento nesse sentido, que os peruanos, repito, fizeram com a gastronomia, justamente. Mário, alguma pergunta? Boa. A gente tem hoje como ícone da culinária mundial a francesa, a japonesa, a italiana,
A comida brasileira hoje... Você esqueceu a chinesa, que a chinesa é a segunda culinária mais sofisticada do mundo, por sabe? Eu acho que a distância da China do Brasil a gente... Pode ser fechado, né? Exato. E você acha que a culinária brasileira ela já está definida ou ela ainda é uma miscelânea a ser descoberta mundialmente? Não, o Brasil está para se descobrir. O Brasil está construindo a sua história ainda. E vai demorar ainda para que essa história estivesse suficientemente consistente para, em cima dela, realmente, como os países seculares, né, podem se sentar nesse alicerce para justamente ter uma representação da sua origem e do seu porquê ser uma nação. O que é muito bom, né? Significa que o Brasil é provavelmente um dos últimos Eldorado do mundo. Então tem tudo no Brasil, mas não tem nada. E significa então que tem tudo para fazer. Isso é muito bom. Respondi a sua pergunta, eu acho que está faltando uma parte. Se a comida brasileira já está dentro. Então, quanto a comida brasileira se encaixa nisso também. Ela é uma mistura, né, das diferenças e interferências que teve ao longo de, vamos dizer, 500 anos. Né? Se chama de micela, né? Micela por micela, uma mistura de todas essas influências, né? Mas ela é mais suficientemente justamente rica por essa miséria, né, para justamente, se tem o desejo de criar algo realmente consistente no mundo da culinária, se consegue fazê-lo. Repito, o Peru fez isso. E a riqueza culinária peruana, ela tem quase as mesmas influências que as influências brasileiras, menos talvez essa realidade africana que nós tivemos pelos escravos que vieram aqui para o Brasil e que vieram de uma outra forma, se vieram para o Peru, para a Argentina. Então, eu acho que ainda está se descobrindo, com certeza, com a sua culinária. O Brasil tem milhares de ingredientes ainda a ser utilizados ou mesmo descobertos na culinária. Tem antes de tudo, eu acho, uma necessidade sincera, autêntica, profunda de melhorar o cotidiano do brasileiro para que a partir daí, de fato, pudesse se iniciar algo mais consistente no mundo da gastronomia, se aproveitando do alicerce culinário que o Brasil tem. Na sua opinião, qual o prato brasileiro você acha que tem essa tendência, que pode crescer muito? O prato brasileiro que tem essa tendência, eu acho que talvez não seja um prato, porque você não faz uma história em cima de um produto. É difícil. Agora, pegando a sua pergunta, transformando-a um pouquinho, eu diria, qual é o prato brasileiro que, ao meu ver, é o mais brasileiro, o mais verde-amarelo, que é o mais, vamos dizer, único, surpreendente, seria o tacacá, lá do norte. Pela sua origem, ele é bem brasileiro nesse sentido, né? É um prato que é uma proposta que vem na sua essência dos índios, né? Com a extração do tucupi da mandioca brava. Então, mais brasileiro com o índio não tem. A partir daí, a interferência portuguesa, né? Colocação nesse caldo de o camarão seco, de essa realidade que não é índia, mas que sim portuguesa, não europeia. Então aí a gente tem as duas grandes tendências, né? As duas grandes influências na culinária. Falta a africana, né? Porque lá no norte não teve tanta influência assim africana como teve na Bahia e nos outros estados, né? Mas tem uma folha dentro desse caldo que se chama o jambu, que é uma planta, uma folha amazônica mesmo, e que é a representação do que é o Brasil, porque o Brasil para o mundo é Amazônia, quando a gente fala de tropique, quando a gente fala de exotismo,
indígena tropical, a gente pensa em Amazônia. Então, o jambu, que é verde nesse caldo amarelo, e dizer, a gente tem ali um pedaço da bandeira brasileira com um bom pedaço da sua história. E surpreendente porque não tem nada no mundo que pode se aproximar do que é o tacacá. O tacacá é o tacacá. Não tem nada, tem um gosto, uma consistência, nada que se aproxima do tacacá. É único.